Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: classificar os seguintes conjuntos em linearmente independentes ou linearmente dependentes. Letra A é o conjunto de vetores 1, 3, 2, 6. Letra B é o conjunto de vetores 2, menos 1, 3, 5. E letra C é o conjunto de vetores 1, 0, menos 1, 1 e 3, 5. Bem, como é que nós classificamos, Como é que nós classificamos um conjunto de vetores em linearmente dependentes ou linearmente independentes? Nós temos uma equação para isso, que é a seguinte equação. Imagine aqui um conjunto de vetores. V1, V2, Vn, um conjunto com n vetores. E se existirem escalares A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais e assim por diante até a n vezes Vn, nós temos uma combinação linear. Se essa combinação linear for igual a zero, nós vamos usar essa equaçãozinha para definir se um conjunto de vetores V1, V2, V3, Vn é linearmente dependente ou linearmente independente. Se para essa equação a única solução possível for a solução trivial, ou seja, A1, A2, AN, tudo igual a zero, que é 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 0 vezes V3, mais 0 vezes Vn, isso vai dar zero. Se essa for a única solução possível, nós temos um conjunto de vetores linearmente independentes, ou seja, conjunto de vetores é linearmente independente se a única solução possível for a solução A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero e assim por diante, se a única solução possível for zero. Se ele tiver infinitas soluções, aí o conjunto de vetores é linearmente dependente. Existe uma explicação para isso, Nós dizemos que um conjunto de vetores é linearmente independente se um vetor não pode ser escrito como combinação linear dos outros. Se você pegar, por exemplo, um conjunto com 3 vetores, imagine aqui um conjunto que tenha 3 vetores. Imagine aqui um conjunto que tenha os vetores V1, V2 e V3. E essa equação para 3 vetores. A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3 igual a zero. Se nós isolarmos, por exemplo, o vetor V1, nós podemos escrever o vetor V1 como sendo menos A2 dividido por A1, V2, menos o A3 dividido por A1, V3. Então, se você isolar, passo A2 V2 para lá, vai negativo, passo A3 V3 para lá, vai negativo, divide tudo para 1, você vai ter essa expressão para o V1. Para o V2, uma expressão semelhante, para o V3 também. Agora, se essa equação tiver uma única solução, que é a solução trivial, A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero, aqui nós vamos ter A2 dividido por zero. E divisão por zero não existe. Então o vetor V1 não pode ser escrito como combinação linear de V2 e V3. Agora, se nós tivermos infinitas soluções, nessas infinitas soluções, nós temos o A1 diferente de zero entre elas. E o V1 pode ser escrito como combinação linear de V2 e V3. Então, um conjunto de vetores linearmente dependente
Um vetor pode ser escrito como combinação linear dos outros. Em um conjunto de vetores linearmente independente, um vetor não pode ser escrito como combinação linear dos outros. Nós vamos usar essa equaçãozinha aqui para verificar esses vetores, mas nós já podemos adiantar que na letra A, perceba que se você pegar o vetor V, 1, 3, o vetor V, 1, 3, fazendo aqui a letra A, o vetor V, 1, 3, que é como V1, e o vetor V, 2, 6, como V2, dá para tirar daqui que o vetor V2 é 2 vezes o vetor V1. Ou seja, o vetor V2 é um exemplo desse, né? É A1, V1. Então um vetor é combinação linear do outro, que é característica de vetores linearmente dependentes. Se nós montarmos a equaçãozinha para esse vetor aqui, olha, a nossa equaçãozinha vai ser A1, V1 mais A2V2 igual a zero, e procurar soluções, nós vamos ter A1 vezes o vetor V1, que é 1, 3, mais A2 vezes o vetor V2, que é 2, 6, igual a 0, 0. Fazendo as contas, ó, A1 mais 2A2, né? Então nós vamos ter um sisteminha de equações aqui, ó. A1 mais 2 vezes A2 igual a 0. 3 vezes A1 mais 6 vezes A2 igual a 0. Que na verdade são a mesma equação, né? Se você observar, ó, A1 mais 2 vezes A2 é igual a 0. A1 mais 2 vezes... Se você multiplicar essa primeira linha aqui por 3, 3 vezes A1 mais 6 vezes A2, nós temos uma única equação. Nós podemos eliminar, né? Eliminar uma das equações, ó. Nós vamos ter uma única equação com dois valores desconhecidos, A1 e A2. Para uma equação com dois valores desconhecidos, A1 e A2, nós vamos ter infinitas soluções, o que é característica de vetores linearmente dependentes. Bem, e a letra B? Se nós fizermos a mesma coisa para a letra B. Vamos ver a letra B aqui. Na letra B nós vamos ter A1, V1, né? A1, V1 mais A2, V2, sendo o V1 o 2 menos 1. Então A1 vezes 2 menos 1 mais A2 vezes 3, 5. Isso é igual a 0, que é o vetor nulo, que nos dá um sistema que vai ser 2 vezes A1 mais 3 vezes o A2 igual a 0. Menos 1, né? Menos 1 vezes A1, menos A1, 5 vezes A2, mais 5 vezes A2, igual a 0. Nós podemos melhorar esse sistema, né, fazendo uma combinação linear aqui, multiplicando essa linha aqui por 2 e somando, né, obter esse sistema aqui, ó. Dois A1 mais 3A2 igual a 0, multiplicando por 2, menos 2A1 mais 10 vezes A2 igual a 0, né? 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 5, 10, 2 0, 0. E aí somar, né? Você faz a soma aqui das equaçõezinhas. Caiu A1
O 2A1 menos 2A1 cancela e vai sobrar aqui 13 vezes A2 é igual a 0. Bem, 13 vezes A2 igual a 0, A2 é 0 dividido por 13, né? 13 vezes 0 igual a 0, então nós deduzimos aqui que o A2 é igual a 0. Se o A2 é 0, nós jogarmos aqui o A2, 3 vezes 0, 0, 2A1 é igual a 0. Se 2A1 é igual a 0, A1 também é igual a 0. Então, diferente desse sistema que tem infinitas soluções, né? Porque ele tem apenas uma equação e dois valores desconhecidos, nós temos infinitas soluções desse sistema. Aqui nós temos apenas uma solução, né? Que é o A1 igual a 0 e A2 igual a 0. Então, essa letra B é um conjunto de vetores linearmente independente. Então, aqui nós temos a letra B, conjunto de vetores linearmente independente. Na letra A, um conjunto de vetores linearmente dependente. Bem, e na letra C? Na letra C acontece uma coisa interessante. Os vetores são de dimensão 2, né? Então são vetores xy, duas dimensões. E nós temos 3 vetores. Se eu tenho mais vetores do que a dimensão do vetor, né? Se eu tenho aqui 2 vetores, por exemplo, letra A eu tenho 2 vetores de dimensão 2. O conjunto pode ser linearmente dependente ou linearmente independente. Letra B eu tenho 2 vetores de dimensão 2. Os vetores podem ser linearmente dependentes ou linearmente independentes. Tanto que nós vimos que a letra A é LD, letra B é LI. Mas na letra C eu tenho 3 vetores de dimensão 2. Então esse conjunto só pode ser linearmente dependente. Vamos ver por quê. Se nós pegarmos esses 3 vetores e montarmos a nossa equação, né, então A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a 0, nós vamos ter a seguinte formação. A1 vezes 0 mais A2 vezes menos 1 mais A3 vezes 3, 5, tudo isso igual a 0, 0. Que vai nos dar um sistema, né? Um sistema onde A1 vezes 1, A1, A2 vezes menos 1, menos A2, A3 vezes 3, mais 3 vezes A3, que é igual a 0. A1 vezes 0, 0, A2 vezes 1, A2, A3 vezes 5, mais 5 vezes A3, que é igual a 0. Ou seja, um sistema em que eu tenho 2 equações e 3 valores desconhecidos. Se eu tenho 2 equações e 3 valores desconhecidos, então nós temos aí um sistema que tem infinitas soluções, né? Perceba que o A2 é 5, se você pegar o 5 aqui e passar ele para cá, o A2 é menos 5 vezes A3, então um dos vetores é a combinação linear dos outros, né? Então nós temos aí que o A2 é menos 5 vezes A3, e aí já é característica de vetores linearmente dependentes. Então esse sistema aqui tem infinitas soluções. Se ele tem infinitas soluções, o conjunto de vetores da letra C é linearmente dependentes. Para 2 vetores é fácil verificar dependência e independência linear, que basta ver se um é múltiplo do outro, né? Esse vetor é múltiplo desse, esse vetor é 2 vezes esse, então é LD. Se não forem, ele é LI. Se for mais que 2 para a dimensão 2, é LD. Então nós temos aí a solução, certo? Espero ter entendido, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe o like, é importante. Muito obrigado.